Ok, iniciado. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês já estão vendo minha tela aí, compartilhada? Sim. Então, beleza. Bom, gente, nós trabalhamos, então, até agora, né, com materiais do tipo condutores, semicondutores, dielétricos, né? Vimos algumas dessas propriedades nos materiais, quais são as suas aplicações e importância aqui na engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, engenharia eletrônica, tá? Então, agora nós vamos iniciar na unidade 3 os materiais magnéticos, tá? Antes, eu havia esquecido de dar um recado sobre o AVA, né? Então, olha, como nós estamos no segundo bimestre, todo mundo já está acessando normalmente, né, o AVA, então eu já vou começar a partir dessa semana pontuar vocês de acordo com o dia de aula. Já mandei mensagem para vocês, mandei também mensagem no AVA, né? E vai funcionar daquela forma que a gente combinou lá no início do semestre, que é o modelo acadêmico. Tá? Então, para a aula de hoje, por exemplo, né, nós vamos trabalhar aqui a seção 1 da unidade 3, vocês deveriam ou devem, né, ter feito a atividade diagnóstica, as pré-aulas, né, e a atividade diagnóstica dessa sessão e dessa unidade. Tá? Serão avaliados sobre ela. Para a próxima aula, que vai ser a sessão 2 da unidade 3, na hora que iniciar, né, eu já baixo o relatório. Então, quem fizer até 19 horas, eu vou avaliar a pontuação de vocês para a pós-aula da aula de hoje, ou seja, pós-aula, atividade de aprendizagem da sessão 1, unidade 3, e a pré-aula da sessão 2, unidade 3, que é a que nós vamos começar na semana que vem. Ok? Então, já estou iniciando essa semana, como a gente já havia combinado, né? Porque no segundo bimestre, agora todo mundo que tinha que entrar já entrou, todo mundo tinha acesso, que tinha que ter acesso já tem, né? Exceto algum caso ou outro, mas aí é um caso de muita particularidade. Então, fiquem atentos, não deixem de fazer as pré e pós-aulas, não deixem de fazer o desafio nota máxima, também estou acompanhando, tem alunos que não fizeram nada ainda, tem alunos que ainda têm uma pontuação muito baixa, né? Ou seja, não fizeram muitas atividades ainda. Os estudos dirigidos, tem alunos que ainda não fizeram. Então, fiquem atentos aí, para vocês não perderem essas possibilidades, tá bom? Vamos lá, né? Então, nós estamos trabalhando aqui na unidade 3, os materiais do tipo magnéticos, e vamos iniciar, né, a nossa sessão falando sobre os fundamentos dos materiais magnéticos, tá? Aqui é mais um overview, né, uma análise bem geral, porque vocês vão aprofundar isso lá em Ciências dos Materiais, Ciência e Tecnologia dos Materiais, e também em conversões eletromecânicas, também vocês vão ver isso com mais profundidade, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, sentirem alguma dificuldade, vocês podem me interromper aí a qualquer momento e eu conto com a contribuição de vocês também para o desenvolvimento da aula, né? Então, nós vamos estudar aqui nessa sessão, né, as formas de produção de campo magnético e como esses campos magnéticos, né, eles vão se manifestar em materiais que são importantes ou são de interesse aqui para a engenharia, principalmente para a nossa engenharia, as nossas engenharias das áreas afins de elétrica, né? Então, engenharia elétrica, controle de automação, eletrônica, tá? Então, no caso aí, materiais puros ou algumas ligas metálicas também, né? Principalmente os aços elétricos, né? Então, olha, para a gente desenvolver um bom trabalho, conhecer bem como a gente vai trabalhar aí, né, com os materiais dentro das nossas áreas, a gente precisa entender, né, compreender algumas propriedades desses materiais. E uma das propriedades mais importantes que nós precisamos entender, que nós vamos trabalhar bastante na aula de hoje, é a permeabilidade magnética, tá? Para que a gente, então, neste caso, né, a gente precisa da permeabilidade magnética? Para a gente poder entender e avaliar aí o comportamento de materiais sob a ação de campos magnéticos. Então, a gente vai ver que a gente usa materiais magnéticos para grandes equipamentos, né, equipamentos muito importantes das nossas áreas,
e a gente precisa entender o comportamento desses materiais, né, quando expostos, desses e dos materiais próximos também, expostos aí a campos magnéticos, tá? Bom, no caso de máquinas elétricas, o que acontece? Os materiais funcionam como um caminho para a passagem do campo magnético. A gente vai ver que quando a gente tem um meio, né, um núcleo ali diferente do ar, a gente concentra o campo magnético, né, o fluxo magnético ali dentro deste meio, e a gente consegue aí possibilitar algum desenvolvimento, principalmente na área de geração, nas conversões eletromecânicas energéticas, né? A gente consegue aí alguns efeitos muito interessantes para as engenharias, tá? Bom, materiais considerados de alta permeabilidade, como a gente está falando dessa característica específica aqui, são exatamente aqueles, então, que vão permitir ou vão oferecer menor resistência, né? Resistência a quê? À passagem do campo. Ora, é importante a gente já começar a notar que a permeabilidade, ela tem um paralelo, né? A gente está falando aqui de magnetismo, ela tem um paralelo lá com a elétrica, então, com a permissividade. Então, a permeabilidade magnética, ela tem um comportamento similar ou uma função similar à permissividade elétrica, tá? Bom, que aí é o que a gente usa depois nessa permeabilidade aí para as conversões eletromecânicas. Mas aí eu pergunto para vocês, deixa eu só voltar aqui que tem alguém que entrou, só dar um acete. Em que tipos de máquinas ou em que máquinas a gente pode usar materiais magnéticos? O que vocês acham aí dos nossos conhecimentos gerais? Onde a gente usa esses materiais magnéticos? Em que máquinas? Podem falar com calma. Usa o mais comum que a gente vê no dia a dia, igual a gente falou, é motor de portão eletrônico, não que tem o ímã para poder criar o campo magnético e fazer a parte de parada do motor, né? Então, a gente tem motores elétricos, né? Podemos Isso. usar. O que mais? Tem alguns hidráulica, tem não, gente, alguns pistões, algumas coisas assim. Eu esqueci o nome ao certo, mas tem um cilindro pneumático ou hidráulico, ele tem um acionamento através de ímã. Eu só não lembro o nome dele, mas eu sei que tem. Beleza, então é uma outra aplicação. Ótimo. Só isso ou tem mais, gente? Tem alguém aí, além do Thiago? Nada? Não consegue lembrar de mais nada? Olha, professor, motor elétrico. Fechaduras eletrônicas também, né? Motores, fechaduras. E em máquinas, né? A gente já falou dos motores, máquinas grandes, sensores. Tá? Sensores também, instrumentação, né? Beleza, já temos aí um número maior de exemplos, mas vamos lá. Então, olha onde a gente geralmente usa em equipamentos, tá? Transformadores de potência no sistema elétrico, né? Transformadores de instrumentação, TPs e TCs, instrumentação e proteção, motores, geradores, né? Seja lá nas usinas hidroelétricas, nas usinas termoelétricas ou nas usinas eólicas, tá? Bom, e aqui inclui também, né, em termoelétricas, as de fonte nuclear, as de fonte solar, geotérmica, qualquer uma de fonte de calor, né, porque vai gerar uma turbina e é acoplada a um rotor aqui do gerador, e também em instrumentos, especialmente alguns instrumentos do tipo analógicos, tá? Então, geralmente, a gente aplica aí, dentro das nossas áreas de engenharia, esse conhecimento, né, dos materiais magnéticos, tá? Vamos falar, então, sobre as formas de geração de campos magnéticos.
Então, olha, quais são as formas, né? A primeira delas é quando, isso a gente já conhece, que é a partir da corrente elétrica, né? Então, quando a gente tem um condutor onde por ele passa uma corrente elétrica, a gente sabe que ao seu redor é gerado, então, um campo magnético, tá? E aí a gente segue a chamada regra da mão direita, né? Então, quando o nosso polegar, ele indica o sentido da corrente, ok? E aí os nossos dedos indicam o sentido das linhas de campo ou do campo magnético. Né? E quem que verificou este efeito, né? Foi esse cara aqui, o Hans Ørsted, que é um dinamarquês, né? Um físico dinamarquês, e ele observou isso a partir de uma bússola, tá? Ele estava com uma bússola e ele viu que o compasso da bússola dele se movia, ou seja, mudava a orientação do norte, né? Do norte magnético, né? Por onde ela apontava, vamos dizer, conforme ele se aproximava, então, de um circuito, né, que conduzia uma determinada corrente. Aqui está um exemplo, né, que é um circuito em corrente contínua. Então, olha, o circuito está aberto, a bússola, né, o compasso aqui da bússola está apontando aqui para o norte. Tá? Quando esse circuito passa a conduzir, quando a gente fecha essa chavinha aqui, então passa a ter uma corrente, né, passando por aqui, vai mudar aqui o sentido de orientação do compasso da bússola, tá? Isso tanto para a corrente contínua, como esse exemplo, como também para a corrente alternada, né? Só que a corrente alternada, daqui a pouco a gente vai ver, vai fazer com que este compasso da bússola, o ponteiro da bússola, ele varia aqui o sentido para onde ele está virando, porque a corrente vai mudar de sentido. Mudando de sentido, a gente vai mudar o sentido do campo elétrico, né? Lembrando aqui da regra da mão direita. Então, neste caso aqui, se a mão direita está com, né, se o meu dedão está para cima, ou seja, minha corrente está subindo, né? Então, o meu campo elétrico, ele vem aqui da esquerda para a direita. Agora, se a minha corrente estivesse para baixo, meu campo elétrico, ele faria o sentido horário, né? Desculpa. Faria o sentido horário, tá? Então, seria o sentido inverso. Diga. Na imagem ele mostra para nós que a ponta norte da bússola tende ao sentido da corrente, né? E no caso ele mostra uma fonte de tensão de corrente contínua. Na corrente alternada, se eu colocasse esse mesmo circuito, o ponteiro não conseguiria definir um sentido para apontar? O que ia acontecer? Quando a minha corrente estivesse passando nesse sentido aqui, que é o mesmo aqui do circuito, a ponta ia tender e inclinar para a esquerda aqui, tá? Quando invertesse, né, viesse no sentido contrário, a ponta ia inclinar para a direita. Então, ele ia ficar variando, tá? E aí você fala, nossa, mas é muito rápido, realmente, né? Então, a gente não ia conseguir notar dentro da nossa frequência industrial, né? Talvez essa diferença. Mas lembre-se que quando a gente está falando de corrente alternada, existe uma corrente média, né? Então, porque teoricamente, qual que é a confusão que geralmente a gente faz? Como eu tenho um componente positivo e um componente negativo na corrente alternada, que são de mesma amplitude, leva a gente a imaginar que um anularia o outro, correto? Mas a gente esquece o seguinte, que eles não estão acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tivesse aqui corrente vindo para esse sentido e para esse sentido ao mesmo tempo, sim, anularia. Como ela está variando, então, eu teria momentos diferentes aqui, né? Então, ele movimentaria de um lado para o outro, mais próximo da minha corrente média, ok? Da média das correntes que estão passando por ali. Entendeu? Consegui responder? Sim, professor, deu para entender. Professor, Oi. mas no caso, se alterasse a frequência, aí poderia ser visível? Se a gente colocasse uma frequência suficientemente baixa, né, para a gente verificar aqui com um período bem longo, né, a gente conseguiria visualizar melhor. Tá? Dá para visualizar também, mas só que é muito rápido. É como se fosse, imaginem vocês, o LED, né? Quando a gente olha para um LED, igual da minha câmera aqui,
eu vejo uma luminância contínua, uma irradiação de luz contínua, ok? Ou a lâmpada que a gente tem, né, em casa. Só que por causa da frequência em que ele está. Se a gente diminuir essa frequência, o que a gente vai perceber no LED? Ele tá piscando. Ele pisca. Então, seria mais ou menos o mesmo comparativo de observação. Se eu reduzir a frequência suficientemente a um nível, né, em que é possível verificar essa movimentação, sim, a gente conseguiria notar que o ponteiro viria de um lado para o outro, como se fosse um pêndulo, né? Tem um instrumento musical que faz exatamente esse movimento, eu esqueci qual que é. Na verdade, não é um instrumento musical, é um instrumento usado na música. Esqueci o relógio, nome. não? O relógio de pêndulo, né? Aquele relógio grande de parede, sim, também. É exatamente isso. Tá? A gente observaria este movimento, né? Ok? Bom, então essa é a primeira forma que a gente viu, né? Qual que é a primeira forma de gerar um campo magnético? Quando a gente passa uma corrente, né, pelo condutor, a gente gera um campo magnético ao redor dele, tá? A segunda forma, né, de se produzir, então, campos magnéticos é quando a gente tem materiais que produzem um campo magnético próprio dele, de forma natural, tá? Então, existem materiais, todos os materiais, eles têm uma possibilidade de se produzir um campo magnético, todos os tipos de materiais, né? Mas existem aqueles materiais, a gente vai ver daqui um pouquinho as classificações, mas existem aqueles materiais que têm um campo magnético natural, tá? Que a gente fala que é um campo magnético intrínseco, né? E aí esses materiais eles são usados na construção dos chamados ímãs permanentes, tá? Onde o campo magnético produzido, então, por um ímã permanente, ele é muito similar ao produzido pela corrente no anel circular. Então, esse aqui é um ímã permanente, e aqui nós temos um exemplo de um anel circular, um material qualquer, onde o xizinho aqui está marcando aonde a corrente está entrando e a bolinha aqui aonde a corrente está saindo, tá? No sentido do anel, né? Um anel ele é circular, né? Então significa que em volta deste anel todo eu tenho campos magnéticos, linhas de campo aqui, tá vendo? Ilustradas, né? Então, esse comportamento, como se eu estivesse passando uma corrente por um anel, é exatamente o comportamento que acontece em um ímã do tipo permanente ou de campo magnético intrínseco, tá? Então, é aqui, olha, a corrente, se a gente usar a regra da mão direita, né? O x está entrando, então meu dedo vai para lá, e aí, olha o sentido dos campos magnéticos, né? Eles vão saindo do centro para a direita aqui, para fora. No caso do pontinho aqui, onde a corrente está saindo, é o contrário, né? Então, a minha corrente está assim, o sentido, eles vão saindo do centro e vindo para a esquerda, tá? Então, aqui no meio, a corrente que passa, as linhas de fluxo, né, tem o mesmo sentido, mas aqui elas começam a mudar para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido da minha corrente, né? No ímã aqui é exatamente a mesma coisa, né? É esse mesmo comportamento. Só que aqui, ó, eles estão saindo, entrando por aqui, saindo, né, este movimento, e elas estão entrando por aqui e saindo aqui neste movimento, tá? Como se eu pegasse essa figura aqui e rotacionasse ela 90 graus, daria exatamente as mesmas linhas, representação das mesmas linhas de fluxo magnético, tá? Bom, então nós vimos ali duas das formas, né, de se gerar campos magnéticos. Existem outras, mas são campos magnéticos muito fracos, geralmente, quando a gente faz imantação, por exemplo, né? Vocês já devem ter feito essa experiência na escola, quando você pega um bastão de vidro, né, e passa no cabelo, uma régua, né, passa no cabelo e aí chega perto de um pedacinho de papel e ele atrai, tá? Só que isso passa muito rápido, né? Então é bem fraco essa relação. Aqui para nós o que importa são essas duas, né? O campo magnético gerado por uma corrente elétrica que passa por um condutor e o campo magnético gerado pelos próprios materiais, né? Bom, então, para a gente calcular, né, a intensidade do campo magnético que é gerado ali, tanto num quanto no outro, a gente pode aplicar a lei de Ampère, tá?
em um caminho fechado, né? E aí ela é dada, pode ser dada para nós por essa equação aqui, né? Quando a gente está tratando aqui do comprimento de um fio condutor. Então, é a integral da intensidade de campo magnético vezes o diferencial do comprimento, né, dl, tá? Vai ser igual aqui a minha corrente envolvida pelo caminho fechado. Então, olha, se a gente pegar esse caminho fechado, né, e falar que ele é uma circunferência de raio L, então a gente pode simplificar essa equação dessa forma, tá? Então, eu vou ter a minha intensidade de campo magnético, que é dada em ampere por metro, tá? É igual a corrente, né, envolvida neste caminho, sobre a área. Como a gente está falando de uma circunferência, a área da circunferência é 2πr. Beleza? Então, aqui, por essa equação, a gente consegue calcular a intensidade de campo magnético. Qualquer uma das duas, né? O H, então, é exatamente a intensidade do campo magnético. Pode falar. Olha, o H é o que mesmo, Emerson? Intensidade do campo magnético. E o é DL? É, dl, isso. dl, ele é o diferencial de comprimento, né, do material. Ah, não, beleza. Beleza? E aí é fácil a gente entender, né, por que o H ele é intensidade de campo. Porque ele vai ser que a corrente envolvida por área. Né? Então, qual a corrente pela área? Toda vez que a gente tiver algo por área, a gente tem intensidade. Igual quando a gente tem algo, né, um volume por tempo, a gente tem vazão. Né? Então, a gente vai pegando esses macetes na engenharia, da gente entender como que funciona. Está dividido por área? Opa, então provavelmente é algum tipo de intensidade. Ok? Bom, nós estávamos falando aqui de um único caminho circular, né? Mas se a gente pegar esse caminho circular, fizer várias vezes, vários enrolamentos, né, nesse mesmo fio, a gente vai ter aqui uma bobina, que é isso daqui, tá? Então, o mesmo fio, e aqui a gente tem vários enrolamentos, né, no mesmo circunferência, tá? Então, a gente tem N enrolamentos aqui. E aí a gente cria essa bobina, e aqui no meio ela está vazia, o ar, tá? Está aqui no meio. Então, para uma bobina com N enrolamentos, qual que vai ser a intensidade de campo ou campo magnético produzido, né? Vai ser exatamente a corrente pela área, vezes a quantidade de enrolamentos que eu tenho, ok? Porque essa equação aqui me deu a intensidade de campo para um único enrolamento, né? Uma única circunferência. E aqui, se eu tenho várias circunferências de mesmo tamanho, então eu tenho N circunferências, então minha intensidade de campo vai ser multiplicada por esse valor escalar aqui, que é a minha quantidade de enrolamentos, tá? Então, para uma bobina, a gente tem N vezes I dividido por 2πr, né? Que é a área aí da circunferência. Bom, neste caso aqui, da intensidade de campo, que é o H, em nenhum momento a gente considerou o material que é usado. Concorda? Tem alguma característica aqui que é específica do material? Não. Nenhuma. Né? A corrente não é específica do material, a área não é específica do material, não tem nada aqui que é específico do material. Então, a gente consegue calcular a intensidade de campo, mesmo sem saber qual tipo de material que está sendo utilizado aqui. Tá? Bom, mas se a gente quiser saber qual que é o campo magnético no interior de algum material específico, né, então a gente não vai usar mais o H, simplesmente, né, que é a intensidade de campo. A gente vai usar a densidade de fluxo magnético, que é o B, tá? Essa letra B aqui. Né? E ela é medida em Tesla. E aí, pode ser Tesla ou Weber por metro quadrado, tá? A gente está falando aqui de densidade. Olha, densidade, de novo, né? Densidade é uma concentração por área. Então, olha, o Weber por área, viu? Por metro quadrado. Né? Então, é calculado por essa equação. Então, olha, a minha densidade de fluxo magnético vai ser igual à minha permeabilidade magnética, é o mizinho aqui, vezes a minha intensidade de campo, que a gente aprendeu a calcular lá atrás. Né? Esse mizinho aqui
que é a permeabilidade magnética, eu comecei falando dele lá no início da aula, ele faz um paralelo lá quando a gente está falando de circuitos elétricos, né, do comportamento elétrico nos materiais, da permissividade elétrica, né? E não sei se vocês lembram que a permissividade aqui, né, a permissividade elétrica, ela era uma variação da permissividade elétrica no vácuo. E aqui a permeabilidade magnética também é uma variação da permeabilidade magnética no vácuo. Então, se eu estou trabalhando com um material sem núcleo, né, uma bobina sem núcleo, quem vai ser meu μ? Vai ser a minha permeabilidade magnética no vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Tá? Agora, se eu vou trabalhar um material específico ali, toroidal no meio, né, um material no núcleo ali da minha bobina, aí eu tenho que levar em consideração qual que é a permeabilidade relativa. A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Bom, nós temos então que o campo magnético, né, desculpa, a densidade de fluxo, né, a densidade de fluxo magnético é a permeabilidade vezes H. E nós temos aqui que a intensidade de campo H é a corrente sobre a área, ok? Então, substituindo esse valor de H aqui em cima, nós vamos ter que a minha densidade de fluxo é igual a permeabilidade magnética vezes a corrente envolvida sobre a área, né? A área dessas espiras ali da minha bobina, ok? Bom, o comportamento do fluxo magnético, né? Aqui o B, com relação à intensidade de campo H de um material, geralmente é dado dessa forma, tá? Se a gente olhar essa equação, qual que é a relação entre H e B? Ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente. Diretamente proporcional. Se eu aumentar H, eu aumento B. Olha aqui na equação. À medida em que eu vou aumentando H, B também vai aumentando. Beleza? Bom, essa equação aqui, ela é de primeiro, segundo, terceiro, quarto. De qual grau que ela é? Grau, né? Linear. É do primeiro grau. Então, ela é linear, ok? Então, a gente olhando essa equação, o que, que a gente pode ter a tendência de achar? Que o crescimento, né, ou que a relação entre a minha intensidade e o meu fluxo de campo vai ser linear. Só que quando a gente olha aqui para a curva, é linear o comportamento, a relação entre os dois? Não. Não é linear. Por que não é linear? Quando a gente satura, a gente vai aumentando aqui o H, ele tem um funcionamento bem próximo do linear aqui, né? Um comportamento bem próximo do linear para o B. Vai aumentando H, vai aumentando o B. Só que chega em um ponto em que a gente satura este material de tal forma que não importa o quanto a gente aumente o H, ok? A área é a mesma, então não importa o quanto eu aumente a corrente, que ele vai aumentar muito pouco o meu fluxo, tá? Ou chegando a um ponto em até que ele nem aumente mais, beleza? Então isso daqui não é algo infinito, né? Vamos assim dizer. Então eu vou aumentar minha corrente, chegar a um ponto em que eu vou saturar o meu material. Alguém ia falar alguma coisa? O B aí que a gente viu, ele é a intensidade do campo, certo? Aqui, olha, é densidade de fluxo. A intensidade de campo é o H. É o H, tá. Mas o que essa densidade de fluxo faz exatamente com o campo? Quando eu aumento ou diminuo ela? Ela deixa o campo mais forte ou mais fraco? A intensidade do meu campo é a corrente que está passando por área. Ok? Então, imagine que eu tenho uma área de seção transversal circular. Né? Então, a corrente que está passando ali por ela, né, representa a intensidade. Imagina um cano de água, tá? Se você abre pouco ali o registro, vai passar pouco fluxo de água sobre ele. Se você abre totalmente o registro, o fluxo de água é maior, né? Inclusive aumenta a velocidade, né? Então isso a gente está falando do H. Agora, a nossa densidade de campo é a quantidade de linhas de fluxo
que eu vou ter naquela área, naquela determinada área. Entendeu? Entendi. Isso aqui é intensidade, né? Que é coisas intensas, né? Que vem uma quantidade, um fluxo grande que está passando por ali, ou não tão grande, né? Então, essa variação no fluxo. Agora, o B aqui é a densidade, é a quantidade de linhas que está passando por ele. Beleza? Então, a gente vai ver que, dependendo do material, a gente tem maior quantidade de linhas que passam por ele, de linhas de fluxo. Dependendo do material, a gente tem menor quantidade de linhas de fluxo que passam sobre ele. Tá? O que isso significa, afinal? Significa que para cada material, se eu coloco uma corrente, né, passando sobre ele ali, sobre um condutor, por exemplo, qualquer, de metálico, né? Significa que eu vou ter comportamentos magnéticos diferentes para esses materiais. Dependendo de quem? Da minha permeabilidade. Né? O que é a permeabilidade? É a permissão de passagem dessas linhas de campo magnético. Então, se eu tenho uma barreira muito forte, eu vou passar menos. Se eu tenho uma barreira mais fraca, eu vou passar mais. Entendeu? Então, se eu tenho maior permeabilidade, eu vou ter maior fluxo, né? Maior densidade aí de fluxo de fluxo magnético. Se eu tenho menor permeabilidade, ou seja, se eu permito menos, né, eu vou ter também menor densidade de fluxo magnético. Ok? Respondido? Respondido, professor. Obrigado. Nada. Bom, vamos lá então. Eu já falei da unidade da permeabilidade? Acho que falei, né? Que é Henry por metro. Bom, vamos lá. Olha o que acontece aqui, né, agora. Referente aqui à nossa saturação, né? Nós vamos falar do impacto do campo magnético nos chamados domínios magnéticos, né? Então, olha, sem um campo magnético, o que acontece? Daqui a pouco nós vamos ver, né? Dentro do que gera os campos, a interação, mas nós temos nos materiais que já são ferromagnéticos, né? Aqueles que já têm um comportamento magnético natural, nós temos aqui direções diferentes daqueles MIs, sabe? Da minha permeabilidade, né? Do meu fluxo e tal. Então, nós temos várias direções diferentes, tá? Sem campo, sem aplicação de campo nenhum. Se eu aplico um campo magnético fraco sobre este material, né? Eu começo a reorganizar lá dentro. Se eu aplico um campo magnético intenso, eu reorganizo mais ainda. E se eu saturo, aplico um campo magnético ainda maior, um H maior, né? Uma intensidade de fluxo maior, eu consigo, então, saturar este material, que é quando todo mundo já está alinhadinho. Olha aqui embaixo. Nós estamos todo mundo aqui, cada um numa direção diferente, tá? Cada átomo, cada elétron aqui, né? No caso. Elétron livre. Então, aqui eu não tenho aplicação nenhuma de intensidade de campo. Né? Aqui os elétrons, depende do sentido de onde o meu elétron está rodando. Tá? A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Quando eu aplico, então, uma intensidade fraca, olha, eu começo a orientar algumas rotações de alguns desses elétrons, mas os outros ainda continuam, né, embaralhados. Quando eu aplico uma intensidade moderada, olha lá, né, uma quantidade maior está orientada. Uma intensidade elevada, uma quantidade maior, bem mais do que a metade, está já orientada. E quando eu saturo, é quando todo mundo aqui já está orientado. Entenderam? Sim. Então, a partir daqui, a gente consegue compreender essa figura aqui, o nosso gráfico. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque quando a gente vai analisar os materiais, a gente tem esses gráficos aqui. Tá? E isso a gente vai olhar com o fabricante, eles disponibilizam aqui por meio de ensaios, né? Que são as curvas de magnetização dos materiais. Aqui nós temos uma curva de magnetização típica de aço, ela varia, então eu preciso saber qual tipo de aço certinho, o fabricante vai me dar essa curva, e aqui eu tenho a minha densidade de fluxo, que é o B, né, em Tesla, e a minha intensidade de campo, H, tá? E aí
é exatamente aquela curva que a gente tem lá de saturação, né? Para a gente poder ver se tem a saturação, até quando eu vou ter uma saturação naquele material, enfim. Então, a gente olha por meio dessa curva aqui. Aqui nós temos uma outra curva que ela é uma curva de alguns outros materiais, né? Então, aqui ela é representativa, tá? Então, nós temos aqui nessa curva o ferro fundido, o aço fundido, a chapa de aço silício e o ferro ármico, acho que é isso, né? Mas aqui a gente está vendo comportamentos diferentes. Olha só, a gente consegue chegar na saturação nessa curva aqui do ferro, acho que é ármico mesmo, eu não consigo ler. A gente chega na saturação dele muito mais rápido do que no ferro fundido, olha pra você ver. Então, significa que é mais fácil, né, eu magnetizar esses elementos aqui de cima, né, esses materiais aqui acima, do que esses mais abaixo. Tá? Então, uma chapa de aço silício é mais fácil de eu magnetizar, né, consigo chegar na magnetização dela mais rápido do que um aço fundido, por exemplo, um ferro fundido. Tá bom? Por que é importante a gente saber disso? Para a gente saber qual tipo de núcleo a gente vai usar nos nossos equipamentos, né, quando a gente for trabalhar ali nas máquinas, né, quando a gente for usar ele nas máquinas que utilizam aí as propriedades magnéticas dos materiais. Bom, como eu disse para vocês, né, então nós temos a permeabilidade magnética e ela é sempre referente à permeabilidade no vácuo. Então, a minha permeabilidade magnética naquela determinada aplicação vai depender da permeabilidade do vácuo e a permeabilidade relativa do material, que é o MR, tá? Então, da mesma forma que a gente tinha a permissividade elétrica, a gente calcula também a permeabilidade magnética, né? Bom, observação. A permeabilidade magnética relativa dos materiais magnéticos lineares, né, comportamentos lineares, apresenta valores típicos entre 2.000 e 80.000 Henry por metro, tá? A maior parte dos materiais que a gente usa, por exemplo, em transformadores, né, varia de 2 a 6.000 Henry por metro, essa permeabilidade. Então, depende da aplicação, a gente sempre vai ter que verificar lá com o fabricante, né, e olhar os valores. Aqui tem uma pequena tabela de alguns materiais, né, e as suas referentes permeabilidades relativas. Então, o ar, a permeabilidade relativa dele é 1, o níquel é 50, o ferro é 4.000, o alumínio também é 1, o aço vai de 500 a 5.000, por exemplo, né? Professor, Oi, pode falar. em relação a essa relatividade dos materiais que a gente está falando, isso é referente ao material que vai ficar, por exemplo, no meio de uma bobina, certo? No núcleo. Isso, por exemplo. Ou o próprio fio também condutor, né? Mas geralmente é para o núcleo. Qual que é a influência que isso faz no campo? Por exemplo, se eu deixar o ar ou se eu deixar uma barra de ferro? Beleza. Então, ó, quanto maior a permeabilidade, maior vai ser o fluxo que vai passar por ela, concorda? Maior vai ser a densidade, né, de campo. Então, quando eu tenho um material no núcleo que ele tem uma permeabilidade maior do que a do vácuo, maior do que o ar aqui, né, que é 1, eu estou possibilitando o quê? Passagem de mais linhas de fluxo, ou seja, eu estou aumentando a minha densidade de fluxo que vai passar ali pela minha bobina, ok? Entendi. Então é por isso que tem aquelas peças de metais encaixadas no núcleo dos transformadores? Isso, exatamente. Né? Exatamente. Tá? Então, é para facilitar, a gente vai ver daqui um pouquinho uma aplicação em um toroide, né? Mais para o final da aula, mas vocês vão ver como que isso é importante. Esse material ele ajuda a concentrar as linhas de campo ali, né? Senão elas ficariam completamente dispersas e aí não teria muita aplicação para a gente, né? Então, eles ajudam a concentrar essas linhas e quanto maior a permeabilidade, mais linhas podem passar por ele. Ok? Outra pergunta também. Isso aí está relacionado à condutividade elétrica dos materiais? Porque a gente vê aí que Não. Parece, pelo que eu estou vendo nessa tabela, os maiores valores são também materiais condutores. Tem alguma relação? Não, por exemplo, o alumínio é um bom condutor? Mais ou menos.
Mais ou menos? Uai, não é o alumínio que a gente usa na transmissão? Não, ele é bom, mas não tanto quanto o cobre. Beleza, mas ele é bom, não é? Sim, Melhor do que o ar, concorda? sim. Muito melhor. E o alumínio tem a mesma permeabilidade do ar, né? Mas qual é só a relação desses materiais que têm valores altos? Eles têm alguma uma relação que fazem eles terem esse valor alto? A constituição deles, Ah, entendi. entendeu? A própria constituição dos materiais vai depender, que nós vamos ver daqui um pouquinho na classificação, se eles são diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos, antiferromagnéticos. Então, eles são classificados assim, mas não tem uma relação direta, por exemplo, com a nossa classificação de condução, igual a gente tinha aquela régua, né? De materiais que são isolantes, semicondutores e condutores. A gente tem uma outra classificação, não segue aquela mesma ordem, entendeu? A gente tem outra classificação, a gente pode até fazer uma régua daquela, mas os materiais eles vão mudar de ordem ali, vão mudar de lugar. Tá bom? Bom, vamos lá então. Professor Edson, aproveitando o gancho aí do meu amigo, quando você aumenta ou diminui essa permeabilidade, essa barreira, qual o comportamento que acontece com o meu sistema? Que eu estou estabelecendo uma corrente ali naquela bobina. Como que vai se comportar? Qual que é a minha necessidade também de usar essa barreira ou não? E qual que vai ser o comportamento disso aí na corrente? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a permeabilidade, ela existe em todos os materiais, inclusive no ar. Ah, não quero colocar nada dentro da minha bobina. Beleza, você tem o ar. Ah, eu quero tirar o ar e colocar no vácuo. Beleza, você tem o vácuo. Né? Olha aqui a permeabilidade do vácuo. Então, tudo tem permeabilidade. Vai passar mais ou menos a minha densidade de fluxo. Tá? Vai contribuir com mais ou menos a passagem das minhas linhas, né, de fluxo. Primeiro ponto. Ok? Então, não tem como eu impedir totalmente a passagem de linhas de fluxo. Né? Segundo, quando a gente coloca um material lá no meio, né, um núcleo lá no meio, a nossa ideia é aumentar a passagem de fluxo, né? E aí, o que eu estou fazendo? Se eu aplico uma diferença, isso a gente vai ver mais para o fim da aula também, mas eu vou adiantar. Imagina um transformador, né, um primário e um secundário. Aplico uma diferença de potencial de um lado. Então, eu tenho uma corrente passando. Essa corrente que está passando, ela vai gerar, lá na minha bobina, né, vai gerar um fluxo, um caminho de fluxo magnético. Ok? Esse fluxo vai passar pelo meu toroide e ele vai chegar do outro lado. Onde do outro lado eu tenho uma outra bobina. Como que eu transfiro a energia do primário para o secundário? É a energia elétrica que vai do primário para o secundário? O que vocês acham? Não, eu tenho um condutor ela elétrico? não é interligada, não. Não está interligado, eles são isolados. Então, o que faz chegar a energia do outro lado? Justamente essa característica ferromagnética, essa característica magnética do núcleo. Porque o núcleo pelo primário é o mesmo núcleo que passa pelo secundário. Então, eu tenho uma linha de campo magnético passando por ele. E pela lei de Ampère, que a gente viu, né, quando eu tenho uma corrente passando por um condutor, eu gero fluxo magnético, ok? E a recíproca é verdadeira. Quando eu tenho fluxo magnético em volta de um condutor, o que eu gero passando por ele? Alguém se arrisca? Eu tenho fluxo em volta de um condutor, fluxo magnético. O que eu gero passando por ele? Corrente elétrica, indução. Corrente elétrica. Beleza? Exatamente isso. Né? Então, olha, no que interfere o tipo de núcleo que eu escolho? Interfere na quantidade de energia eu vou conseguir passar para o outro lado. Entendeu? Entendi. Então, você transfere tensão e corrente para o outro lado. Você transfere corrente que vai se transformar em diferencial de tensão. Ah, então eu transfiro a corrente elétrica. Na verdade, o que você transfere são as linhas de fluxo magnético, que passa de um vai para o outro. O fluxo magnético, que vai se refletir lá no secundário, vai gerar uma corrente naquela bobina do secundário.
e a corrente circulante vai gerar uma diferença de potencial. Professor, Diga. a diferença de potencial, que seria a tensão que é gerada, ela está relacionada com a diferença de bobinas, né, que eu tenho do primário para o secundário. Número de espiras, isso. Isso. E a corrente que vai ser gerada pelo núcleo que eu estou usando? Não, a corrente também tem uma relação direta com o número de espiras. Não, sim, ela tem uma relação, mas o que impacta mais por exemplo, o tipo de núcleo que eu estou usando, ela vai impactar na perca de corrente que eu poderia ter na Sim, passagem? exato. O tipo de núcleo vai impactar sobre a quantidade de corrente que eu posso gerar do outro lado. Professor Entendeu? Anderson, Sim, diga. me parece que eu já vi uma bobina que a mesma quantidade de enrolamento que ela tem de um lado, ela tem do outro. Parece que era aplicada por um sistema de proteção, alguma coisa assim, ou auxiliava em alguma coisa desse tipo. Uhum. Nesse caso, não tem diferencial de potencial, né? Porque o mesmo de um lado é o mesmo do outro. Ah, tá. Você está falando não tem do primário para o secundário. Aí Do sim, primário para o realmente. secundário, Uhum. né? Então, assim, só para ficar um pouco claro, quando esse campo magnético, ele gera tensão, e o fato de gerar tensão que gera a corrente, é isso mesmo? Quer ver? Peraí que eu vou mostrar uma figura. É porque está mais para o fim da aula, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma figura que fica mais fácil. Aqui. É isso daqui. Ó. O que eu estou falando de diferença de potencial? Eu tenho uma diferença de potencial aqui no primário, entre Isso, essa ponta da bobina e essa, tá vendo? certo. Eu vou ter exatamente um comportamento desse do lado de cá. Né? Então, o que acontece? Eu aplico uma diferença de potencial aqui, gera uma corrente. A corrente vai passar pela minha bobina, né? E aí, o que vai acontecer? Ela vai gerar um fluxo de campo magnético. Nesse sentido Certo. aqui, de acordo com esse sentido da corrente, tá? Então, o fluxo vai passar aqui nesse sentido. Então, a corrente está gerando um fluxo, beleza? Do lado de cá, eu também vou ter um enrolamento. Então, o fluxo vai passar pelo meio da minha bobina. Então, o fluxo vai gerar uma corrente. E a corrente vai circular e vai gerar uma diferença de potencial entre as duas pontas dela, que vai estar do lado de cá também. Não é uma diferença de potencial entre primário e secundário em si. É a diferença de potencial entre a fase terra, por exemplo, né? Entre as duas pontas aqui, de um lado, e duas pontas do outro. Entendeu? Beleza. Então, na verdade, na corrente alternada, isso aí está alternando 60 Hz, no caso, por segundo, esse campo magnético de corrente alternada, correto? 60 Hz. Uhum. Tá. Ela repete isso aí também. O que acontece com a corrente alternada? Né? Ela vai, ora, nesse sentido, ora, nesse sentido, né? Ora ela vai aqui descendo, ora ela vai aqui subindo. Ok? Perfeito. Deixa eu voltar lá em cima. Parei aqui, eu acho, né? Deixa eu ver. Isso. Então, aqui nós temos diferentes materiais com diferentes permeabilidades. Bom, a permeabilidade relativa para um material típico de aço, aqui, por exemplo, né? A permeabilidade ela é adimensional e a intensidade de campo. Olha como é que é o comportamento da minha permeabilidade dependendo da minha intensidade de campo, né? Então, se eu aumento muito, eu tenho um limite aqui, né, neste caso, para esse tipo de aço, né, aqui próximo do 100, tá? Então, eu cheguei no 100, é o máximo da minha permeabilidade, que é de 6.000. Se eu aumentar a intensidade de campo, né, eu vou ter permeabilidades menores, okay? Cada vez menores. Né? Então, aqui o fabricante está lá, né, tem diversos tipos de aço, e ele vai saber me informar, neste gráfico aqui, né, qual que é a permeabilidade, ou seja, qual que é o máximo, né, a permeabilidade de saturação, né, vamos supor que seja 4.000, se a minha permeabilidade é 4.000, então a minha intensidade de campo de saturação para ela é de aproximadamente aqui 250
Henry, ok? 250 H, ampere por espira por metro, desculpa, né? Intensidade de campo em ampere por espira por metro, ok? Então, o fabricante pode me dar um gráfico desse daqui, me informando quais os tipos de aço, que no caso que ele está me fornecendo. Então, olha só para a gente lembrar. A gente consegue calcular a intensidade do campo magnético pela lei de Ampère, sem nem saber qual material que eu estou usando. A gente viu isso lá atrás, que é o H, né? Mas, se eu quiser saber qual que é o comportamento, né, do campo em determinado material, em material específico, a gente vai calcular o quê? A densidade de fluxo magnético, que é o B. Ok? Então, a gente tem que ter definido os dois aí. A formação dos campos magnéticos internos dos materiais, como que acontece, né? Bom, para a gente entender como que é a formação desses campos magnéticos, a gente vai se basear no modelo atômico de Bohr. Não sei se vocês lembram lá da química, né? No modelo atômico de Bohr, que é um dos modelos mais simples, mas a gente tem um núcleo carregado positivamente e ele é circundado por uma carga negativa, que é o elétron. Ok? Então, neste modelo, né, nós vamos ter duas formas de analisar aí o átomo, né, analisar como que é a formação do campo magnético internamente aí em cada átomo de cada elemento. Primeiro, por meio da rotação do elétron no próprio eixo, que a gente chama de spin, tá? O spin do elétron, que não é escopo da nossa disciplina, isso é um pouco mais profundo, a gente vê isso lá na química e física quântica, né? Mas a gente vai tratar dele aqui um pouco mais superficialmente. E a rotação do elétron ao redor do núcleo, que é o que seria uma translação, né? Um movimento translacional do elétron, tá? Então, vamos lá. Tratando aqui da rotação do spin, né? Então, se a gente tem um elétron, que é uma carga elétrica em movimento, né, a gente vai considerar ele um circuito circular de corrente, em um circuito circular de corrente. Então, olha só, se o meu elétron ele gira, ok? O que vai acontecer? Ele vai gerar aqui vai gerar, né, um campo magnético, Mi, aqui está chamando de Mi, mas não é o mesmo da permeabilidade, tá? Mas ele vai gerar aqui um campo magnético, passando pelo centro dele. Ele está girando em torno de si mesmo. Imaginem a Terra no movimento rotacional, né? Que é o que nos dá o dia, né? Tá a Terra girando em torno dela mesma, tá? Dependendo do sentido em que o meu elétron está girando, né, eu vou ter campos magnéticos em sentidos diferentes. Então, olha, regra da mão direita de novo, né? Se meu elétron está girando no sentido anti-horário, né, o meu campo magnético está no sentido de baixo para cima. Se meu elétron está no sentido horário, então o meu campo magnético está no sentido de cima para baixo, tá? Então, quando eu mostrei para vocês aquela figurinha em que os elétrons, né, os spins estavam com setinhas para cada lado, e que aí a gente vai ver a orientação quando a gente aplica um diferencial, né, de campo magnético sobre ele, quando ele vai ficando até chegar na saturação, a gente tem que levar em consideração esse movimento do elétron. Então, o que é o spin? É a rotação do elétron sobre seu próprio eixo. E isso gera um campo magnético, tá? Vai gerar aí, né, um momento magnético também, porque os elétrons eles podem mudar, né, o sentido de giro deles, tá? Quando a gente vai falar então da rotação do elétron sobre o núcleo, né, que seria um movimento orbital translacional, é isso, né? Então o elétron ele faz um movimento aqui em torno do núcleo e aí no núcleo é gerado um campo magnético, tá? Então, olha, os elétrons estão rodando aqui no sentido anti-horário, na primeira figura e também na segunda, né? E orbitando, né, sobre o núcleo, e aí eu vou ter a formação de um campo magnético de baixo para cima. Agora, nessa figura aqui da direita, em movimento, eu estou vendo como que é a relação dos dois, tanto o movimento do spin do elétron quanto o movimento orbital do elétron, tá? Então, ele está orbitando no sentido anti-horário, né? Se ele está orbitando no sentido anti-horário,
Então, eu tenho um sentido de campo, né? E ele está orbitando em torno de si mesmo, né? E aí eu tenho um outro sentido de campo magnético, ok? Entenderam aqui, pessoal, sobre essas duas formas? Aí alguém tinha perguntado, né? Tinha perguntado sobre a classificação dos materiais, como é que eu saberia qual material, né? Sobre aquela relação da condutividade elétrica. Bom, vai depender exatamente disso aqui. Qual que é o movimento do elétron, qual que é a energia que o meu elétron tem daquele elemento, né? E qual que é o sentido de rotação dele, tá? Bom, o modelo de Bohr, como eu falei para vocês, ele não é um modelo realista, a gente sabe, né? A gente está no modelo bem mais avançado para depois do modelo de Rutherford, seria o mais próximo, né? Do que a gente tem hoje. E, né, a gente, para falar do spin, a gente vai lá na mecânica quântica, e aí não está bem no escopo da nossa disciplina aqui. Tá? Mas é só para a gente entender que o spin é a rotação do elétron sobre ele mesmo, mas essa rotação depende de uma série de fatores quânticos, que não é nosso escopo, né? Bom, pensando lá na bobina de novo, então. O que vai acontecer se nós fizermos um enrolamento em um material ao invés do ar? Se meu enrolamento, se meu bobinamento, o núcleo dele não for ar, o que acontece? Bom, essa seria, eu já tinha até preparado já essa pergunta para você, mas eu imagino, eu já até anotei aqui para não esquecer que eu estava falando a questão da bobina, a questão do material, ela vai direcionar o campo magnético de uma forma de juntar esse campo, dar direção a esse campo, ou não tem nada a ver? A direção não. Ela vai o quê? Ele vai concentrar as linhas de campo, ok? E vai dar para mim uma característica de intensidade, né? Então, é como se eu estivesse multiplicando, tá? Então, ele melhora, né? Dá um up. É por isso que a relação com ar, eu poderia fazer a mesma transferência, porém com perda. Com muitas perdas. Campo, com muitas perdas. Entendi o processo. Ok. Ok? Mas alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Bom, então é isso. Olha, o que a gente vai considerar aqui, tá? Os chamados momentos magnéticos do material. Então, este primeiro material aqui, ele tem o núcleo de ar. O segundo tem o núcleo com um material qualquer, tá? Então, o que acontece? Né? Os momentos magnéticos, eles vão contribuir de forma conjunta com o campo externo, né, aplicado ali, e vão aumentar a densidade de fluxo. Então, olha, eu calculo o meu campo magnético, né, minha densidade de fluxo magnético, por meio do meu μ, que é a permeabilidade, ok? É aqui a permeabilidade de quem? Do vácuo, vezes a minha intensidade, né, do meu material, que é o fio aqui, o meu condutor, mais a intensidade, né, do meu material, que é o núcleo, tá? Então, olha o que acontece. A gente observar aqui. Temos a mesma quantidade de bobinas e é o mesmo material, ok? Então, quantas linhas de fluxo estão saindo daqui de dentro quando a gente está falando do ar? Aqui em cima é o ar. Quantas linhas de fluxo então, estão entrando e saindo, né? Desculpem. Vocês conseguem notar quantas linhas de fluxo estão entrando e saindo? Acho que são 4, né? Acho que são 4. São 4, exatamente. Que são 4. Agora, quando a gente coloca um material aqui no meio, ok? Material qualquer, né? Genérico. Quantas linhas de fluxo estão entrando e saindo do material? Acho que eu consegui contar 6. São 6, ok? Eu melhorei o meu fluxo, né? Minha densidade de fluxo quando eu coloco o núcleo? Com certeza. Com certeza melhorei. Beleza? Agora, a eficiência, né, vamos assim dizer, o quanto eu consigo melhorar isso, depende do tipo de material que eu colocar. Que vai depender daquela característica que é a minha permeabilidade magnética relativa de cada material. Certo. Okay?
Que esse miséria aí é no vácuo, não é isso mesmo? Isso, aqui é no vácuo. Então essa fórmula só representa por vácuo, que apareceu esse M grandão? É e não é, né? Por quê? Quem que é o nosso... Se a gente tiver um material qualquer aqui, vamos supor que seja o aço. Então, eu vou colocar aqui. Quem que é o meu Mi? Meu Mi vai ser o Mi0 vezes o Mi do aço, o Mi relativo, né? Entendi. Entendeu? Entendi. É porque na nossa fórmula anterior só ia ter o H e tem mais o M, que é a densidade do material? É a intensidade do material, porque o H ele tem uma intensidade. O Certo. material que está aqui no meio tem outra intensidade. Entendi. Entendeu? Perfeito. O H é a intensidade para o vácuo, né? Vamos assim dizer. E o M é a intensidade do material que eu estiver usando. Ok? Vamos lá, então. Bom, aqui a gente entendeu que é importante a gente usar, que é legal, né? Faz sentido a gente usar o material no núcleo, tá? Vamos ver, então, a classificação dos materiais magnéticos para a gente ver qual tipo de material que a gente vai usar no núcleo, né? Então, olha, os materiais magnéticos, eles podem ser... Tem diversas classificações, mas quanto à característica, né, magnética deles, nós temos 3 principais, que são os diamagnéticos, os paramagnéticos e os ferromagnéticos. Para além desses, nós temos também os antiferromagnéticos e nós temos os ferrimagnéticos, tá? Para nós, o que importa mais são esses 3. No finalzinho, eu dou uma pincelada sobre os outros 2, tá? Vamos lá falar sobre os materiais diamagnéticos, né? Um material do tipo diamagnético, ele não tem campo magnético permanente, ok? E ele precisa, é uma necessidade que haja um campo externo aplicado para que haja algum efeito magnético sobre ele, né? A permeabilidade magnética relativa dele é menor ou igual a 1. Então, olha aqui, nós temos o material sem campo magnético aplicado, então não tem nenhum sentido de linha de fluxo de campo magnético aqui dentro. Quando a gente aplica um campo magnético, né, nesse sentido de cá, então aqui há uma movimentação, né, há uma linha, uma criação, né, de linhas de fluxo aqui dentro, e há uma movimentação e uma geração de corrente elétrica aqui, por exemplo, tá? Mas aqui a gente está vendo o movimento dos elétrons, né, os sentidos que os elétrons vão. Então, os diamagnéticos, eles não têm campo magnético, puramente. Precisa de um campo externo para que haja algum campo magnético nele. Quais são esses elementos? Temos uma série aí, mas podemos citar o bismuto, o cobre, a prata, o chumbo, são todos elementos diamagnéticos, tá? O ouro também, o mercúrio, né? São todos elementos aqui diamagnéticos, eles não têm uma característica magnética natural, mas eu posso aplicar um campo magnético externo e aí causar algum efeito sobre ele. O que são os paramagnéticos? Se a gente fizesse aqui uma comparação, os diamagnéticos seriam os nossos dielétricos, né, no caso da condução, tá? Os paramagnéticos, eles têm um comportamento parecido com, no caso da condução, os nossos semicondutores, né? Mas não é bem isso não, tá? Os paramagnéticos, eles têm um certo campo magnético neles, mas é um campo magnético fraco, tá? Então, nós estamos vendo que tem uma desorientação no sentido dos elétrons, né? E a permeabilidade relativa deles é maior ou igual a 1, tá? Só que ele precisa também, é muito fraco, não é perceptível, ele precisa que a gente aplique um campo externo sobre ele e ele vai orientar aí e apresentar as características magnéticas, né, de atração, repulsão, enfim, o campo magnético neste material, tá? Então, ele tem um alinhamento, quando a gente faz, né, essa aplicação do campo externo, ele vai ter um alinhamento parcial dos momentos magnéticos, né, e vai aumentar a densidade desse fluxo, né? Isso acontece, por exemplo, com os materiais, tanto aqui para os diamagnéticos, né, quando a gente vai usar um caso de um eletroímã, tá? Então, você aplica uma corrente elétrica, vai gerar, naquele momento, né,
um campo magnético externo que vai gerar um campo magnético sobre aquele elemento e vai atrair os materiais metálicos, no caso, né? Esses eletroímãs que a gente tem de carcaça em ferro velho e tudo mais, tá? Então, ó, diamagnético e paramagnético precisam de um campo externo. O diamagnético, ele não tem campo nenhum, e o paramagnético, ele tem um campo elétrico fraco, naturalmente, né? Olha os exemplos de elementos paramagnéticos. O alumínio, o magnésio, o sulfato de cobre, tá? Além de outros, né? Mas são elementos aí do tipo paramagnéticos. Olha o alumínio entrando aqui, e a gente viu aqui no cobre também, né? Cadê? Que são condutores que a gente usa, né, gente, no setor elétrico. E aí a gente já sabe, se a gente aplica, então, um campo externo, uma corrente ali, ele vai gerar um campo magnético em volta, e a gente tem diversos efeitos indesejados, que são perdas de energia, né, no nosso sistema elétrico, graças a este campo magnético aí em torno dos condutores, tá? Oi, Emerson. Oi, pode falar. Quando eu estava trabalhando dentro de indústria, geralmente nas galerias, passava o cabeamento, né? Passava os carros para alimentar motores de média, de alta também. Gerava um ruído no cabo por causa da quantidade de corrente que passava no condutor, né? E tinha um campo magnético, outros cabos juntos, tudo mais, coisa. Esse barulho tem um nome, isso? Ou tem. Não... Se não me engano, é porque isso é perda por energia sonora, né? Conversão de energia sonora. Mas se não me engano, é esterese. A gente chama também de esterese, né? Mas porque tem a corrente de esterese, né? Que é lá no núcleo transformador, né? Mas esse som, né, o que é despendido ali, se não me engano, é um efeito de esterese também. Mas eu posso dar uma olhada e depois passo para vocês a informação mais acertada. Não, tranquilo. Eu sei que tem um nome, só não me recordo qual que é. Beleza? Bom, então, como eu falei para vocês, né, sobre os dia e paramagnéticos, eles necessitam de um campo externo para ter um efeito magnético, portanto, eles são considerados elementos ou materiais não magnéticos, tá? E os ferromagnéticos, né? Bom, os ferromagnéticos são aqueles que têm um campo magnético do tipo permanente, né? Eles não precisam de campo externo ser aplicado sobre eles, então, olha lá, não tem campo nenhum, né? Nenhuma intensidade aplicada neles, e já estão aqui alinhados, né, os momentos magnéticos dos átomos, né, que o constituem, tá? A permeabilidade relativa dele, então, é muito maior do que 1. É muito alta. Beleza? Não é só maior do que 1, é muito maior do que 1, né? Que exemplos nós temos? O ferro, o cobalto, o níquel, né, são elementos que a gente usa aí para fazer ímãs permanentes, inclusive. Tá? Bom, aí eu ia falar com você sobre os ferrimagnéticos e os antiferromagnéticos, né? Os ferrimagnéticos, depois você pode dar mais uma lida, pesquisar se tiverem uma curiosidade, é que, além, né, disso daqui, eles têm alguns elementos aqui que apresentam dipolos, tá? Então, que tem variação nesse sentido, né, da permeabilidade, no sentido aqui dos fluxos, né, aqui dentro, tá? Então, são dipolos que vão mudar e eles causam uma pequena diferença, né? Eles anulam um pouco aqui no seu somatório os sentidos aqui que estão alinhados. Mas, como a permeabilidade é alta também, afetar muito. Então, eles também são considerados materiais magnéticos fortes, igual os ferromagnéticos. Então, ferromagnético e ferrimagnéticos são materiais magnéticos fortes. Os antiferromagnéticos, eles têm muitos desses dipolos, né? Então, eles acabam anulando. Quando você mistura, né, o seu material ferromagnético com outro material, e ele reduz demais a permeabilidade relativa dele, tá?
mas depois vocês podem dar uma lida aí, caso tenham interesse, né, em entender um pouco mais sobre esses dois. Não faz parte do nosso escopo aqui, é mais uma curiosidade. Aqui nós temos uma pequena lista, né? Então, ó, os ferromagnéticos têm permeabilidade relativa muito maior do que 1, e os exemplos aqui, né? O cobalto com a permeabilidade 60, o níquel, permeabilidade 50, o ferro fundido tem a permeabilidade 30 a 800, dependendo do ferro, né? O aço tem permeabilidade de 500 a 5.000, o ferro de transformador, permeabilidade de 5.500, e o ferro puro, permeabilidade de 8.000, tá? Os paramagnéticos... Oi, pode falar. Professor, esse ferro de transformador aí, ele é diferente dos outros tipos ali do ferro fundido, do ferro puro, porque ele é um material dopado para essa função? Ele é uma liga trabalhada especificamente para isso, para conseguir chegar nessa permeabilidade aqui. Entendeu? Ele é trabalhado na fundição, na siderurgia, né? Ele é... Como é que é? Tem uma palavra que a gente fala. É trabalhado, né? Tem uma outra palavra, não vou lembrar aqui agora, técnica. Mas ele é trabalhado de forma a se ter aproximadamente essa permeabilidade. Ele não é o ferro puro, que tem 8.000, né? E nem é o fundido, que tem 800. Então ele tem aqui uma mistura no meio dele, né, de alguns outros elementos que consegue se chegar a essa permeabilidade. Tá? Ele é específico para transformador. Né? Os paramagnéticos, olha, eles são maiores ou iguais a 1, a permeabilidade deles. Então tem o alumínio, que vai de 1 até que mais ou menos 22 vezes 10 a menos 6, né? O paládio, 1 mais 690 vezes 10 a menos 6. A platina, 1 mais 330 vezes 10 a menos 6. O oxigênio é 1 mais 1,5 vezes 10 a menos 6. O berílio, que é 1,000079, né? Então, aqui é 1,000000022, aqui é 1,000000690, 1,0000330 e assim sucessivamente. Então, é muito próximo de 1, tá? Pouco mais do que 1, né? Mas é muito próximo. Agora, os diamagnéticos são menores ou iguais a 1. Né? Então, tem o ouro, que é 1 menos 35 vezes 10 a menos 6, então dá 0,0000065, se não me engano. O mercúrio, né, 1 menos 12 vezes 10 a menos 6. A prata, 1 menos 20 vezes 10 a menos 6. A água, 1 menos 175 vezes 10 a menos 6. O zinco, que é 1 menos 10 vezes 10 a menos 6. E o bismuto, que é 0,999999986. Tá? Então, aqui são alguns dos materiais utilizados aí no mercado, né? Nas engenharias e alguns, né, a se comparar com a água, por exemplo, tá? Bom, nós vamos falar sobre circuitos magnéticos, mas agora são 8h23. Então, nós vamos para o intervalo e voltamos 8h33, pode ser? E aí, quem não tiver feito avaliar, tenta dar uma corridinha lá, fazer rapidinho, 5 minutos vocês terminam, tá bom? É importante para mim, conta aí com vocês, que vocês façam, porque faz parte dos dores também. Combinado, pessoal? Voltamos, então, 8h33. Beleza. Bom?
E aí, pessoal, retornando, vocês estão aí? Tem alguém que já voltou? Aqui, pessoal. Beleza. Então, vamos retomar aqui, né? Bom, paramos neste ponto, né? Vamos falar agora, então, dos circuitos magnéticos, tá? Já estamos quase terminando. Vamos fazer uns exercícios também, né? Mas vamos lá. Então, olha, considere um material do tipo ferro magnético que possui uma bobina com N enrolamentos em seu lado esquerdo. Então, aqui nós temos um material que é o núcleo, tá? E ele tem uma bobina com N enrolamentos do lado esquerdo, né? Aqui nós temos uma diferença de potencial, uma corrente aplicada sobre esse condutor, né? Que está aqui, compõe a bobina, tá? Uma corrente I. Nós temos um N número de voltas nessa bobina, né? De espiras. E aí nós temos, então, fluxo magnético, tá? Passando por dentro, né? Dessa bobina nossa. E aí concentrada aqui nesse nosso material ferromagnético, né? Nós temos L, que é o comprimento do circuito magnético, né, o comprimento total aqui desse circuito. Nós temos A, que é a área da seção transversal, né? E esse material aqui ele é um material de alta permeabilidade magnética Mi, tá? Bom, considerando então esse material, né, nós podemos considerar que também vai haver um fluxo magnético medido em Weber, calculado, um fluxo magnético aqui, tá? Esse fluxo magnético φ, né? A gente estava vendo só aqui na bobina, mas a gente vai ver o fluxo que passa por aqui, calculado então pela integral, né, de B, que é a nossa densidade magnética, vezes o nosso ds, que é o diferencial de superfície, tá? Então, olha, se a gente pegar essa nossa figura, o que a gente tem? Se nós alimentarmos essa bobina aqui com uma fonte de tensão, V, né, uma corrente elétrica vai circular pelo enrolamento, essa corrente elétrica aí vai circular aqui pelo enrolamento, né, saindo deste lado, produzindo, então, um campo magnético B, né? Como nós estamos usando um material aqui, né, ferro magnético, nós vamos considerar que há neste material aqui uma densidade de fluxo magnético própria dele, tá? E aí, essa densidade de fluxo magnético é o B, né? E nós temos, então, um ds, que é o diferencial de superfície. Tem a ver aqui com a área da seção transversal. Então, nós temos essa equação para calcular o fluxo magnético que passa por este material. Ok? Φ, que é o fluxo, é igual à integral da densidade de campo vezes o diferencial de superfície, né? Fazendo uma analogia, né, deste circuito magnético com os circuitos elétricos, né, é fácil a gente entender as aplicações. Então, olha, se nós colocarmos aqui, né, fontes usadas em circuitos elétricos, elas possuem uma força eletromotriz, né, uma FEM, ok? Que é o chamado diferencial de potencial, né, que a gente tanto fala. E aí, nos circuitos magnéticos, a gente pode fazer um paralelo dessa FEM com a força magnetomotriz, que é a FMM, ou esse Fzinho aqui, tá? Desenhadinho, né? E a força magnetomotriz, ela é medida em ampere, ok? Bom, dentro dessa analogia ainda, a corrente elétrica, que vai representar o fluxo de cargas em um condutor, lá no circuito elétrico, né, vai ser equivalente aqui no circuito magnético ao fluxo magnético φ. Então, olha, nós conseguimos fazer uma série de relações comparando um circuito magnético com um circuito elétrico, né? A resistência à passagem do fluxo magnético é conhecida como relutância, tá? Ou relutância magnética, e é dada em ampere por espira, ampere espira por Weber, tá?
E aí tem o mesmo comportamento, o mesmo sentido da resistência elétrica lá nos nossos circuitos elétricos, né? Então, olha, nós temos a FEM nos circuitos elétricos e a FMM, né, a força magnética motriz, nos circuitos magnéticos. Nós temos o I, que é a corrente em circuitos elétricos, e o Φ, que é o fluxo magnético no circuito magnético. Nós temos a resistência elétrica nos circuitos elétricos e a relutância, ou relutância magnética, nos circuitos magnéticos. Tá? E a relutância ela é dada, então, por L, né, que é o comprimento, né, do caminho médio, aquele caminho, esse caminho aqui, tá? Então, L é o comprimento, né, do caminho médio, dividido pela minha permeabilidade magnética vezes a área, tá? Então, olha, quando a gente faz essas conversões, né, com essas simplificações e comparações, todos os conceitos, né, todos os teoremas que nós usamos lá nos circuitos elétricos, a gente consegue aplicar eles também em circuitos magnéticos, feitas aí as devidas conversões. Então, olha só, um exemplo, né? Vamos falar da lei de Ohm, tá? Teorema da lei de Ohm. Pela lei de Ohm, nós temos que a minha DDP, minha diferença de potencial, minha força... como é que chama, gente? Esqueci. Eletromotriz, né? É igual à minha resistência elétrica vezes a minha corrente elétrica. Então, como que ficaria essa lei de Ohm, né? Aplicada aí, essa relação aplicada nos circuitos magnéticos? A força magnetomotriz seria igual à minha relutância magnética, né? Vezes o meu fluxo, né? Vezes o meu fluxo magnético. Então, é exatamente a mesma coisa. V igual a RI e FMM é igual a Rφ. Ok? Aqui nós temos uma figura representativa, né, dos dois circuitos. Então, eu tenho um circuito aqui elétrico, do lado de cá eu tenho um circuito magnético, né? Aqui eu tenho a minha força eletromotriz, aqui eu tenho minha força magnetomotriz, aqui eu tenho minha corrente, aqui eu tenho meu fluxo, né, magnético. Aqui eu tenho minha resistência, aqui eu tenho a minha relutância. A corrente é V sobre R. O fluxo é a minha FMM sobre a minha relutância. Ok? Então, comparativamente, a gente pode aplicar aí os teoremas. Né? O teorema de Ohm, da lei de Ohm, o teorema da lei de Ampère, né? Enfim. E aqui a gente tem um quadro, né? Na verdade, são dois quadros, esse mais simplificado, depois eu vou mostrar o outro, tá? Que representam essas correlações das grandezas. Então, no circuito elétrico, nós temos fonte de tensão, força eletromotriz, né? Ou a própria tensão, sendo a força magnetomotriz ou a FMM, tá? No circuito magnético. No elétrico, corrente elétrica I é o fluxo magnético Φ no magnético. A resistência R, que é igual a comprimento sobre a minha condutância vezes a área, é igual à minha relutância no magnético, que é igual ao comprimento sobre a minha permeabilidade vezes a área. Tá? A lei de Ohm, né, V igual a RI, nós vamos ter que no magnético, FMM é igual a Φ vezes relutância. Né? E a minha condutividade, sigma, vai ser igual aqui, então, no meu circuito magnético, a minha permeabilidade magnética. Ok? Aqui nós temos uma outra tabela, um pouco mais elaborada, né? Então, olha, a densidade de corrente, que é J no circuito elétrico, né? Que é ampere por metro quadrado, densidade por área, né? Vai ser minha densidade de fluxo B, que é o Weber por metro quadrado. Fluxo a gente já viu. A intensidade de campo elétrico, Epson, né, que é minha tensão por metro, vai ser a minha intensidade de campo magnético, H, que é igual à minha tensão por metro, a minha corrente por metro. Né? A gente já viu a tensão, a FEM, a condutividade, a resistência e relutância, a resistividade e relutividade. A resistividade, né? Rho é igual a 1 sobre sigma, a relutividade é 1 sobre mi, né? Ou sobre a minha permeabilidade. A condutância, né? G de S é igual a minha permeância, né? P,
aqui é a condutância em Siemens, e a minha permeância é Weber por ampere espira, né? Aqui nós já vimos a nossa lei de Ohm. Ok, beleza, aqui tudo está igual. Então, a gente pode fazer um comparativo bem próximo, né? Bem próximo, né? Bem próximo da realidade entre as minhas grandezas no circuito elétrico e as minhas grandezas no circuito magnético. E então é fácil da gente entender os conceitos, né? Quando tiver na dúvida, o que significa isso? É fácil a gente retomar aqui um circuito elétrico e entender qual é o significado daquela grandeza, né, dentro do circuito magnético. Então, vamos a um exemplo aqui. Vamos calcular o fluxo magnético no sistema apresentado na figura 3.9, né, uma figura semelhante a essa, considerando que o material ferromagnético possui permissividade relativa de 100 e que o enrolamento conduz 2 amperes e possui 50 voltas, né, 50 espiras. As dimensões do material ferromagnético são comprimento médio de 20 centímetros e a área da seção transversal igual a 4 centímetros quadrados. E aí ele pergunta para a gente, qual é o fluxo magnético desse circuito? Bom, então, olha, a gente começa pela relutância, porque o fluxo magnético vai pedir para mim a minha FMM, né? Vai pedir para mim, no meu fluxo magnético, vai pedir para mim a minha força magnetomotriz, que é o FMM, e a relutância, tá? Então, eu tenho que começar por um dos dois, né? Eu preciso desses dois valores, essas duas grandezas que eu não tenho. Então, começando aqui pela relutância, nós temos que a relutância é igual ao comprimento médio sobre a permeabilidade vezes a área, ok? Então, aplicando aqui, quem que é a minha permeabilidade? Nós não estamos trabalhando com o vácuo, então vai ser minha permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do vácuo, ok? Então, qual que é o comprimento mesmo? 20 centímetros, tá? Comprimento médio, 20 centímetros. Então, 0,2, que sempre a gente tem que converter para metro, né? Trabalhando no Sistema Internacional de Medidas. Qual que é a minha permeabilidade relativa? 100, permissividade, né? Relativa 100. Então, vai ser 100. Vezes a permissividade no vácuo, né? É 4π, vezes 10 a menos 7, vezes a área. A área é 4 centímetros quadrados, né? Então, se eu vou transformar para metro, então eu tenho que fazer 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2, né? Elevado a menos 2. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 4. Professor, o 4 aqui ele não teria que entrar? Não. Olha as conversões. Tem 4 centímetros. Vou fazer aqui no cantinho. 4 centímetros quadrados. Ok? Se eu for passar para metros quadrados, né, isso vai dar... Vou colocar aqui uma tabelinha. Deixa eu ver, vou fazer aqui em cima. Metros quadrados. Decímetros quadrados. Centímetros quadrados. Ok? Eu tenho aqui 4. Como a gente está trabalhando com área, então eu tenho 2 casas em cada um. Então, olha, 4 centímetros quadrados vai ser 4 vezes 10 a menos 4. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, 4 vezes 10 a menos 4. Só calcular isso daqui, nós teremos, então, uma relutância de 3,98 vezes 10 a 6 ampere espira por Weber. Beleza, achamos essa grandeza. Qual outra grandeza que a gente precisa? Da força magnetomotriz. Da força magnetomotriz, ela pode ser calculada aqui pela meu número de espiras vezes a corrente, ok? Aqui, ó. Força magnetomotriz, número de espiras vezes corrente, ou relutância vezes o φ, né? Vezes o meu fluxo magnético. Então, vai dar. Qual que é o número de espiras que eu tenho? 50 voltas. Qual que é a corrente? 2 amperes. 50 vezes 2, eu tenho 100 amperes espira. Ok? Bom, de posse desses dois valores, então, o meu fluxo magnético vai ser, né? Se a força magnetomotriz é igual ao fluxo vezes a relutância,
o fluxo é igual à força magnetomotriz sobre a relutância. Então, vai dar 100, que é a força magnetomotriz, dividido por 3,98 vezes 10 a 6, que é a minha relutância. Vai dar aproximadamente aqui, 25 microweber. Ok? Entenderam aqui, pessoal, esse exercício? Sim? Tranquilo, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver nossas duas situações problemas de hoje. Você trabalha em uma empresa que fornece consultoria para projetos de engenharia e um cliente o contratou para verificar quais materiais podem ser usados para construir o núcleo do transformador. Beleza. Então, o que a gente sabe, né? A permeabilidade magnética é diretamente proporcional à densidade do fluxo elétrico em um material ferromagnético. Em outras palavras, quanto maior for a minha permeabilidade relativa, mais facilmente o campo magnético atravessará o material. Beleza? Então, como que vocês acham que a gente pode fazer para poder encontrar o melhor material para construir o núcleo do transformador? O que vocês acham? Vai ter que ver para que o transformador vai ser usado para a gente poder especificar, né? Mas vamos supor que não importe isso para nós. Dentro do que a gente viu na aula de hoje, não interessa para a gente, né? A gente precisa de um transformador que seja eficiente, que ele consiga fazer uma conversão adequada, ok? E o que vai garantir essa conversão adequada? A composição do núcleo. O material? A composição do material. Mas por quê? O que me interessa saber qual tipo de material eu vou ter no núcleo? No que isso vai influenciar para nós? Pela tabela lá, aquele ferro de transformador, né? Que é 5.500, não é isso mesmo? Então, olha só. O que interessa para nós é isso aqui, ó. Permeabilidade magnética, que é o que a gente viu lá na tabela, beleza? Então, olha, pediu para a gente definir o núcleo, o que a gente tem que olhar? A permeabilidade magnética, porque é ela que vai definir qual que é a densidade de fluxo que vai passar, né? Então, nós vamos olhar na tabela. Tá? Vamos olhar nessa tabela aqui, que é a tabela que tem no livro de vocês. Nessa tabela aqui, qual material vocês usariam? O aço. O aço? Por quê? Porque ele chega a 5.000, não é isso mesmo? Então, olha, dependendo do aço, é o que eu tenho maior permeabilidade relativa. Significa que eu vou ter maior facilidade de passagem da minha densidade de fluxo, ok? Então, é isso mesmo, olha, é o aço. Só que o que a gente precisa saber? O aço, ele vai de 500 a 5.000, não é? Por essa tabela. Certo. Então, eu preciso de uma informação, não preciso? Porque eu posso pedir um aço e vir um com permeabilidade de 500. Que é inferior ao do ferro, que é 4.000. Ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu sei que eu vou usar o aço. Eu teria que informar o fabricante que a minha permeabilidade teria que ter 5.000. Beleza. Então, eu tenho que contatar o fabricante e falar qual tipo de permeabilidade que eu quero. Ou perguntar para ele. Me manda aí quais são os aços que você tem e as características de permeabilidade deles. Ok? Exatamente isso. Então, eu descobri pela tabela que eu vou usar o aço e eu preciso entrar em contato com o fabricante, né? Então, é exatamente isso, tá? Uma vez que a permeabilidade relativa do aço não é constante, você precisará consultar um fabricante para escolher o aço com maior permeabilidade relativa. Pronto, resolvido. Então, lá no relatório que você vai colocar lá da sua empresa, quando for definido qual, né, te perguntarem qual tipo de núcleo você vai usar, dentro de uma tabela que eles te deram, ou dentro de opções que eles te deram, você vai colocar isso. Olha, eu vou escolher, no caso aqui, o aço, mas a gente precisa entrar em contato com o fabricante para ver um aço que tenha uma permeabilidade acima de 4.000, porque o ferro tem de 4.000, né? Então, para ele ser melhor, ele tem que ser acima de 4.000. Ok, pessoal?
Tranquilo essa daqui, né? Sim. Agora vamos para 2. Você trabalha para um fabricante de materiais magnéticos e, juntamente com a sua equipe, ajudou no desenvolvimento de um aço elétrico com permeabilidade relativa de 70 mil. Tá? Então, o aço que você desenvolveu, ele tem 70 mil, né, o aço elétrico, a permeabilidade dele. Vocês querem comparar a relutância de um circuito magnético usando esse novo material, ao invés do ferro, que é de 4.000 a permeabilidade dele. Então, nós vamos comparar um com o outro, beleza? Comparar quem? Relutância. Então, eu preciso saber quem que é a relutância desse, quem que é a relutância desse, e comparar um com o outro, ok? Ambos os circuitos magnéticos possuem o mesmo comprimento, então nós vamos ter o mesmo comprimento de caminho médio, o mesmo L, mas a seção transversal do circuito de ferro é 1/3 do material novo. Então, ela corresponde a 33% do que esse de cá. Então, olha, o meu L para este, o L para o ferro, é igual ao L para o aço. Ok? Agora, a seção da área transversal do ferro é igual a 1/3 da área transversal do outro material novo, né? Do aço, aqui que eu descobri. Opa. Beleza? Então, nós já temos, olha, a permeabilidade, né? Nós já temos o comprimento, nós já temos a área, ok? Então, o que a gente vai fazer? Calcular, o que vocês acham, né? Na verdade, quero perguntá-los. Como que a gente faz a partir daqui para definir a relação de um pelo outro, né? Comparar um com o outro. Eu vou ter que igualar a relutância de um com a relutância do outro, é isso mesmo? Posso igualar a relutância de um com o outro. Mas quando eu peço aqui uma comparação, eu posso fazer essa... vamos fazer igualando, tá? Posso igualar um com o outro, mas isso vai me dar uma relação depois, né? Então, a gente precisa da equação da relutância. A equação da relutância vai ser... esse carinha aqui, né? Isso mesmo. Beleza? Comprimento do caminho médio dividido pela minha permeabilidade vezes a minha área. Ok? Vamos lá. A minha relutância é igual a L sobre Mi vezes A. Opa. Ok? Então, eu tenho que achar de um e do outro, né? A relutância do ferro igual a relutância do aço. Isso vai dar. O que é a relutância do ferro? É o comprimento do ferro dividido pelo 4.000 vezes a área do ferro. A área do ferro é 1/3 a área do aço. Então, 1/3 a área do aço. Isso vai ser igual à minha relutância do aço, né? Então, o comprimento, que é o mesmo, então vou colocar aqui o LF também, dividido por 70.000 vezes a área do aço. Ok? Então, eu sei que isso daqui é igual a isso, né? Isso daqui é igual. E aí, então fica fácil para nós, né? A relutância do material novo é essa daqui, e a relutância do ferro é essa daqui. O material novo é o aço.
né? Para a gente fazer uma relação entre eles, né, como a gente fez lá a igualdade, a gente pode colocar quanto que o material novo é em relação, né, quanto que a relutância do material novo é em relação à relutância do ferro, ou vice-versa. Tá? Como o ferro é algo que eu já tenho, né, então eu quero comparar com relação ao que eu tenho, então eu vou colocar ele no meu denominador. Então nós temos, olha, o comprimento do novo sobre o Mi do novo vezes a área do novo, dividido pelo comprimento do ferro sobre o Mi do ferro sobre a área do ferro. Ok? Bom, comprimento é igual. Então, eu vou ter aqui, olha, pela regra matemática da divisão de frações. Como é que a gente faz divisão de frações mesmo? Vocês lembram? Investe de baixo, E trocando. conserva primeiro. Gente, peraí, rapidinho. Vou pegar uma caneta de outra cor. Vou trocar meu mouse aqui. Que esse não tá bom, não. Eu escrevi. Agora vai. Então, olha, vai ser L sobre 70.000 vezes a área. Então, mantive a primeira. E eu vou inverter a segunda. Então, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem tem que estar em cima? O Mi do ferro, que é 4.000, vezes 1/3 da área, A sobre 3, dividido pelo L, que é o mesmo nos dois. O que vai acontecer? Vou cortar L com L. Ok? Então, quem que eu vou ter depois aqui? Vou ter 4.000 dividido por 3 na calculadora. 4.000 dividido por 3 vai dar um número quebradinho, mas antes disso, então, eu vou fazer outra coisa. Nós vamos ter aqui 4.000 dividido por 7.000, né? Vamos ver o que sobrou. Sobrou 4.000 A, 4.000 vezes A sobre 3, dividido por 7.000A. 70.000A, né? Ok? Bom, de novo aqui deu divisão de frações. A gente conserva primeiro 4.000 A dividido por 3 e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 70.000 A. O que vai rolar aqui? A dividido por A, corta. Né? Então, 4.000 dividido por 70.000, eu posso tirar aqui, ó, dividir em cima por 1.000 e embaixo por 1.000. Então, deu 4 vezes 1, vou fazer aqui embaixo. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 70, 210. Quanto que é 4 dividido por 210? Dá 0,019, que é igual a 19%. Não, 19 não, 1,9%, né? Ok? Então, olha, eu posso dizer que o meu R novo ele tem uma permeabilidade de 1,9%, permeabilidade não, uma relutância, né? De 1,9% a mais do que a minha relutância do ferro. Aqui está dando, é 19 mesmo. Mil com 1.000. Eu fiz uma coisa errada aqui na minha matemática.
a área do ferro, tal, A sobre 3. A ele que fez uma coisa errada. A gente não colocou um zero a mais lá no centímetro ao quadrado, não? Não. É aqui, ó, tinha que dar 1/3. Deixa eu só voltar, é matemática aqui. A área do novo tem que ser igual a 1/3 da área do ferro. Ah, tá. Eu fiz o contrário. Deixa eu só ler no exercício o que ele colocou, que eu entendi errado. Quer retorno de circuito magnético, tal. A seção transversal do circuito do ferro é 1/3 do material novo. Então, a área do ferro é 1/3. Ah, ele que errou. Do jeito que está aqui, é o que ele considerou. Ele falou que a área do novo é 1/3 do ferro, tá vendo? Mas aqui no exercício, está falando que a área do ferro é 1/3 do material novo. Aqui está errado, tá? Nessa relação. Então, é isso mesmo. É 1,9%. Tá? Aqui deu 0,17, deu 17%, mas é porque ele trocou as áreas. Então, a resposta seria essa daqui, 1,9%. Porque aqui, na verdade, é a área do ferro e aqui é a área do novo. E é isso aí. Então, olha, quando ele pediu para nós, né, para a gente comparar as relutâncias, a gente pode falar, então, que a relutância do novo é 1,9% a mais a relutância do ferro. Ok? Não, a mais não, desculpa. É 1,9% a relutância do ferro. E o que é muito justo, porque se nós temos uma permeabilidade de 70.000 no novo, né, e a do ferro era de 4.000, né, então, consideravelmente, mesmo que a área de seção fosse bem diferente uma da outra, ainda assim, né, a gente teria uma relutância bem menor, né, visto aqui que nós temos uma permeabilidade bem maior. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui nesse exercício? Ou tá tranquilo para vocês? Beleza. Tranquilo, né? Bom, é isso então que nós tínhamos para hoje, né? E como eu disse para vocês, já está disponível lá para vocês os slides, já estão disponíveis os exercícios, tudo no AVA, tá? Tanto na seção 3, na unidade 3, seção 1, quanto também lá na unidade 1, seção 1. Então, o que tem para vocês lá? Os exercícios da aula de hoje, que é para entregar até quarta-feira que vem, às 7 horas da noite, responder o questionário. E eu disponibilizei para vocês a correção da prova. Né? Mas que correção da prova é essa? Quem quiser fazer, são 5 questões, são as 5 questões menos acertadas da prova. Vocês vão ter a chance, aí, uma semana para estudar, calcular, ver como é que faz, né? E responder lá também no questionário. E quem acertar tudo, né, ou proporcionalmente, né, esse exercício está valendo 100 pontos, que vão substituir 100 pontos na prova de vocês, nessa prova que vocês fizeram, tá? Então, quem quiser fazer, tem até também quarta-feira que vem, às 19 horas, e já está disponível lá no AVA, ok? Para além disso, lembrem-se de fazer a pré-aula da próxima sessão, que é a que nós vamos ver na aula que vem, e a pós-aula da sessão de hoje. Então, a pré-aula da sessão 2 da unidade 3 e a pós-aula da sessão 1 da unidade 3, até às 19 horas de quarta-feira que vem. Tranquilo, pessoal? Não, tranquilo. A atividade que você falou está na 3.1 ou na 1.0? Está nas duas. Tá nas duas. A correção está na unidade 1, sessão 1. Ok. A correção da prova, tá? Se vocês quiserem fazer, né? Tá na 1.1, correção da prova. Isso. Tá? E aí, na próxima aula, a gente corrige. Por isso, eu não corrigi a prova hoje, porque para dar essa chance aí de quem quiser recuperar o ponto, né, os pontos, e aí, na próxima aula, a gente faz a correção de toda a prova. Tá bom? Não, tranquilo.
Pessoal, então é isso. Né? Muito obrigado. Vou encerrar aqui nossa gravação. Não esqueçam de fazer o avaliar, hein? Por favor. Aproveita aí que a gente terminou um pouquinho mais cedo, quem não fez, e façam lá, por gentileza, tá bom? Valeu!